Outros assuntos para discutir com os nossos comentaristas. Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes participaram de um culto evangélico em São Paulo. Durante o evento, o governador do estado fez um pequeno discurso para os fiéis, afirmando que a vida do ex-presidente é uma missão divina, além de elogiar o projeto abençoado do atual prefeito que disputa a reeleição. Já Bolsonaro reforçou sua fé e disse orar diariamente para que o povo brasileiro não sofra as dores do comunismo, além de pedir coragem e força para sair e ser vitorioso. O pastor Robson Rodovalho, da igreja Sara Nossa Terra, fez ainda uma oração pela vida dos políticos e afirmou que o país e São Paulo enfrentam uma batalha espiritual, que é um pouco humana, mas que decidirá o destino das nossas vidas. Delegado Palumbo, que também é muito religioso, entende essa dinâmica, de campanhas eleitorais. Os políticos acabam participando de cultos, Igreja Católica, outras denominações, também igrejas evangélicas. Enfim, Jair Bolsonaro se aproximou demais da comunidade evangélica, delegado Palumbo, e dizendo que ora para que o povo não sofra as dores do comunismo, delegado Palumbo. Canhata, eu respeito todas as religiões, sou católico, apostólico, romano, sou filho de padre, meu pai é imigrante italiano que veio para o Brasil como padre, largou a batina, com a bênção do Papa se casou na igreja. Eu cresci dentro do cristianismo. Eu confesso que eu não gosto muito desses eventos em igreja onde pastores pedem voto para determinados candidatos, como se fosse aquele voto de cabresto. Eu fiquei um pouco enojado com algumas igrejas, não vou citar nomes aqui, porque eles te prestam apoio e depois eles cobram a fatura bem alto mesmo. Eu já fui traído por pastor, já fui traído por padre, já fui traído por missionários, é bem complicado. Então hoje eu levo a minha fé, vou à missa todos os domingos, rezo meu terço todos os dias, sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, mas me mantenho um pouco distante disso. Agora, é evidente que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele ganhou esse público evangélico. Só que agora eles fizeram um pequeno aceno ao atual presidente da República. Então ele quer reforçar essa ideia de que ele é o candidato dos evangélicos, ele é o candidato das igrejas evangélicas. Todo mundo sabe que nas igrejas evangélicas, e aliás, eu não estou fazendo crítica nenhuma aqui, eles elegem pastores, principalmente as igrejas maiores, acabam elegendo pastores, que acabam sendo funcionário desses donos de igreja, e tem que fazer exatamente o que eles querem. Se não fazem o que eles querem, eles simplesmente tiram de rádio, tiram de TV, é um preço alto a se pagar. Então eu não sei até que ponto vale ficar usando o nome de Deus o tempo todo para ganhar voto. Eu não concordo com isso, estou fora desse tipo de política, mas entendo aqueles que usam aí as igrejas para ganhar voto, tanto da católica quanto da evangélica, umbandista, qualquer tipo de religião espírita, tem muita gente que acaba usando essas igrejas para ganhar voto. Pois é, Beraldo, mas o que chama a atenção também, o ex-presidente Jair Bolsonaro se colocando como agente importante nessa campanha de segundo turno, voltando a se firmar como liderança política, ele que no primeiro turno, pelo menos aqui em São Paulo, adotou uma postura talvez mais conservadora e agora sim participando inclusive desses eventos com Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas. Beraldo, perdão. Agora está mais fácil, Acho que a candidatura de Ricardo Nunes cresceu. Nesse segundo, ele termina o primeiro turno em primeiro lugar, sim, surpreendeu expectativas, teve ali por vários momentos ameaçado por Pablo Marçal, mas termina bem o primeiro turno, muito em função de uma atuação incisiva de Tarcísio de Freitas na sua campanha. Tarcísio não teve medo das críticas, pegou Ricardo Nunes pelas mãos e circulou São Paulo inteiro com Ricardo Nunes. Ricardo Nunes melhorou muito durante a campanha, está falando melhor, está com melhor desenvoltura, foi submetido a um teste de fogo em razão da situação da Enel em São Paulo, com a falta de luz. Então, foi uma campanha muito difícil e que agora, segundo as últimas pesquisas, que inclusive analisamos aqui no Pingos, ele está numa liderança consolidada. E aí fica mais fácil
né, de outras pessoas virem participar e pegar um pouco de carona nessa vitória. Claro que o ex-presidente Jair Bolsonaro continua sendo um player muito importante na política brasileira. Acho que essa eleição municipal não produziu o resultado que ele próprio esperava, mas continua com uma relevância muito grande junto ao eleitorado. E a partir do cenário estabelecido com as prefeituras que o PL conquistou e outras que foram conquistadas em parceria com o PL, mas muito em função da imagem de Jair Bolsonaro, ele vai estabelecer a sua base para trabalhar a campanha de 2026. Então, em São Paulo, já que ele perdeu no Rio com o seu candidato, escolhido por ele, que foi Alexandre Ramagem, São Paulo é fundamental que ele consolide a vitória e que, de alguma forma, esteja associado a essa vitória na capital do estado. Você, Mota, esse culto evangélico que reuniu Tarcísio de Freitas, o candidato à reeleição, Ricardo Nunes, e também Jair Bolsonaro, que fez um discurso para os presentes nessa igreja chamada Sara Nossa Terra. O presidente Bolsonaro está certíssimo no discurso dele. O comunismo é um dos maiores venenos da humanidade, né? O comunismo, socialismo, progressismo, é tudo a mesma coisa. É um profundo equívoco intelectual, moral e político. É a filosofia do ressentimento. É uma teoria econômica criada por um sujeito que não entende nada de economia, entendia zero de economia. Passou a vida inteira dependendo de mesada de um amigo rico, Engels. Engravidou a empregada da casa dele. A maioria das pessoas não sabe disso. Ele engravidou a empregada da casa e, quando o filho nasceu, foi abandonado. Era um sujeito tão mesquinho, tão medíocre, tão amargo, que 2 de suas filhas cometeram suicídio depois de adultas. É lógico que eu estou falando do Marx, né? Comunismo, marxismo, é uma desculpa usada por tiranos açougueiros para chegar ao poder. Nunca existiu um único país comunista que não tivesse sido uma ditadura totalitária. Pois é, agora, delegado Palumbo, de bons anos para cá, já que o senhor mencionou essa estratégia de muitos políticos que acabam se associando a algumas denominações religiosas para promoverem a sua campanha, conseguirem apoio, certamente é preciso refletir sobre o crescimento desse segmento evangélico e a maneira como esse segmento acaba colocando grande parte dos candidatos nas casas legislativas. Tanto que hoje a gente até fala, né? Tem a bancada evangélica da Câmara Federal. De que maneira esse tipo de processo acaba norteando as estratégias dos candidatos, dos partidos e também dessas denominações religiosas que certamente acabam escolhendo, né, alguns candidatos? Esse aqui tem a ver com a gente, esse daqui defende isso. Não poderia vir aqui e pregar, defender, porque eu vejo que várias igrejas abrem as portas para vários candidatos, né? Agora, alguns nem sempre acabam indo em determinada igreja porque defendem outras coisas que não têm absolutamente nada a ver com a agenda daquela instituição religiosa, né? Candidato, eu nunca neguei a minha fé, mas admito que na campanha de vereador eu não tive apoio de religioso, muito pouco, de alguns padres me apoiaram, alguns pastores, de forma isolada, né? Não muito escrachada. Quando eu ganhei as eleições para vereador e tive mais de 118 mil votos, fui o terceiro mais votado, o primeiro sem fundo partidário, aí apareceram algumas pessoas ligadas à igreja. E eu, como não conhecia a política, acabei aceitando o apoio. Só que depois vem a fatura com isso. Eu tinha participação em programas de rádio, em TV de uma determinada igreja, que eu não vou citar o nome aqui, por respeito ao povo da igreja. Não é em respeito à cúpula, não. É em respeito ao povo da igreja, que é maravilhoso. Só que em determinado momento falaram, olha, você tem que parar de falar de ciclano e fulano, porque senão nós vamos te tirar daqui. Eu falei, olha, desculpa, eu não vou aceitar esse tipo de pressão. Estou indo embora, tchau, muito obrigado, e fui embora. Foi exatamente o que aconteceu. Alguns apoios, Caniato, não todos, não são gratuitos. Você tem que pagar através de emendas, para show, para eventos, você tem que pagar através de cargos.
E eu me recusei a fazer isso. E acabei ficando sozinho. Mas eu vejo isso como um livramento. Tem muito candidato que se elege nas costas da igreja. E aí, ele não é um político independente. Ele é um político que tem que obedecer às regras do que manda a cúpula da igreja. Aí, delegado Palumbo conversando, trazendo os bastidores da política para a gente entender como é que funciona a dinâmica.